Bem-vindos ao nosso canal YouTube, o Falando Nisso de hoje, com a pergunta de Fabiano Conte. Christian, tem observado o crescimento exponencial de um classificado tipo de terapia chamada constelação familiar. Há alguns sujeitos que se denominam psicanalistas aderindo a essa prática, que em tese foi criada por um psicanalista, e que me parece um tanto quanto metafísica e catártica, acima de tudo. É possível ligar a psicanálise e constelação familiar? E quanto à ética do sujeito que adere a terapias alternativas e continua a se denominando psicanalista? Obrigado. Questão histórica, que estava lá na origem da psicanálise, quando Freud escreveu o seu texto clássico sobre a Wildpsychoanalyse, a psicanálise selvagem, que encontrou uma nova edição aqui pela Autêntica, nesse volume sobre os fundamentos da clínica psicanalítica. Recomendo muito a vocês. É um conjunto de trabalhos sobre a clínica, onde consta também a questão da análise leiga, que é outro trabalho que tem conexão aqui com a tua pergunta, em que Freud debate e argumenta por que você não precisa ter uma formação especificamente médica para praticar a psicanálise. Há um fragmento desse texto que não consta nas obras completas, nas Gesammelte Werke, na Imago, também na Companhia das Letras, e que o pessoal da Autêntica conseguiu recuperar esse fragmento, então original, que só se encontra nessa edição das obras incompletas de Sigmund Freud. Nesse texto, o Freud justamente dialoga com um certo tipo de incorporação social da psicanálise, em que uma pessoa lê alguns textos, às vezes frequenta algumas conferências e se autoriza, então, a se apresentar como psicanalista. Mas nesse texto o Freud vai mais além. Ele diz assim, quais são os erros típicos de alguém que pretende fazer esse tipo de incorporação, né? Ele diz, em primeiro lugar, a rapidez. É a ideia de que assim você pode apresentar algumas ideias básicas, muito impactantes, e que isso pode ser jogado sobre a pessoa como um tipo de explicação e que teria então algum efeito terapêutico sobre ela, né? Então Freud cita nominalmente o caso de uma mulher que então encontra-se sob estados de angústia, com certas inibições, e o tal sujeito diz, não, o seu problema é que você não está praticando muito sexo, então você tem que resolver isso, ou então você se masturba, ou então você volta pro seu marido, porque assim, se você ficar sem sexo, vão acontecer então esses sintomas e esses problemas. Ou seja, uma atitude completamente avessa à psicanálise, tanto pelo seu caráter de sugestão, quanto seu caráter assim, de intrusão, quanto pela ideia de que a gente se transforma por um saber assim anônimo, e não pela descoberta que a gente faz e que a gente se autoriza numa relação de transferência no nosso próprio tempo e conforme a nossa própria possibilidade de escuta e de ressignificação das coisas. Constelação familiar é uma técnica psicoterapêutica. Eu acho que o seu inventor, o Bert Hellinger, não é um psicanalista, nem foi um psicanalista, né? Mas você pode dizer que hoje é difícil alguém que não tenha tido contato com as ideias de Freud ou com experiências terapêuticas inspiradas na psicanálise e que, portanto, estaria assim, imune a empregar conceitos, noções intuitivas, ainda que sejam, para fazer propostas terapêuticas. A ideia da constelação familiar, ela pode ser assim reinterpretada à luz da psicanálise, né? Sem querer julgar assim, o mérito dessa abordagem, a gente pode dizer assim, poxa, mas dá para intuir que por que alguns efeitos podem ser obtidos por uma técnica desse tipo, em que você vai reconstituir a genealogia, né, os seus ancestrais, vai repetir de certa forma alguns personagens, né, reconstruindo eles como se fossem, vamos dizer assim, estátuas do seu passado, da sua história, e no momento que você se reconhece nessas figuras, nesses tipos de sofrimento, nessas disposições anímicas, isso teria assim uma função de transformação sobre você. Fazer isso em 2, 3 encontros e então descobrir que aquele seu ponto de dificuldade é um ponto de dificuldade que tem uma história, isso é essencial, isso é assim, muito importante. A psicanálise trabalha com essa ideia desde muito tempo,
né? Mas não, vamos dizer assim, numa chave de ligação direta, né? São identificações, várias dessas identificações são inconscientes, várias dessas identificações são suportadas por significantes, e a constelação familiar nos sobredetermina. Ela nos sobredetermina do ponto de vista de uma mitologia que funciona como uma espécie de suporte imaginário e simbólico para a transmissão do desejo, né? Nossa família é parte ou nome que a gente pode dar para a história dos desejos desejados que nos antecederam e que marcaram a nossa aparição no mundo. A gente foi recebido assim, ou assado, ou aqui, ou lá. A gente foi nomeado, pré-nomeado, a gente foi esperado de maneiras singulares. E que durante o trabalho da análise a gente vai reconstruir a função e importância dessas ligações. Essas ligações, elas, por algum motivo, elas estão muitas vezes esquecidas. Elas são cortadas, elas são bloqueadas. Então a ideia de que mesmo que você intua que isto tem a ver com aquilo, e então dizer isso para o paciente vai provocar assim uma transformação, ela é exatamente o princípio que o Freud chamava de psicanálise selvagem, né? É expor uma potencial verdade, né? Ou uma hipotética verdade, fora do momento do saber, ou da relação do saber com a verdade daquele sujeito. Então ela aterriza, ela cai sobre ele de forma, em geral, impactante, eventualmente traumática, eventualmente, assim, interpelando ele para que ele faça alguma coisa. São terapias que se baseiam nessa espécie de convocação do sujeito. Isso tem efeitos. Quando você convoca o sujeito a fazer alguma coisa a partir de um saber novo, ele às vezes começa a se experimentar, ele começa a se ler de outra forma, ele começa a se pensar de outra maneira, e isso move as coisas, né? É muito importante salientar isso. O próprio Lacan tem um trabalho seminal, pouco lido, mas muito importante, chamado Os Complexos Familiares, onde ele vai começar a pensar essa ideia da família como uma matriz de formação das neuroses. E a família como um dispositivo ao mesmo tempo histórico e estrutural. Da família como aquilo que propicia determinados complexos, aqui descritos como o complexo de desmame, então toda a problemática da separação em relação ao outro, o complexo de intrusão, ou seja, a problemática de como lidar com o irmão, como lidar com a ideia de que não somos únicos, como dividir e compartilhar as coisas. O complexo de Édipo, que é, bom, como se colocar em relações triádicas ou quaternárias, como interpretar a relação de desejo entre seus pais e daí inferir algo sobre sua própria posição. Enfim, são os complexos familiares que a gente estuda e que têm um alto valor clínico. Também no seu trabalho O Mito Individual do Neurótico, de 1953, o Lacan usa textualmente essa expressão, a constelação familiar que presidiu o nascimento do Homem dos Ratos. Essa constelação colocava de um lado, né, uma escolha do pai do Homem dos Ratos entre uma mulher rica, mas não tão bonita, e uma mulher pobre e muito linda. E ele está dividido por esse impasse. E nesse momento ele vai prestar o serviço militar e ele contrai uma dívida que ele jamais pagou. Essa constelação, né, ele volta então do exército e se casa com a mãe do Homem dos Ratos. Por sua vez, quando o Homem dos Ratos vai prestar o seu serviço militar, ele escuta um castigo, que ele fica muito impressionado, que é o castigo dos ratos, e ele está vivendo o quê? Justamente um momento de decisão conjugal. Ele não sabe se ele casa ou não com a noiva dele. Ou seja, ele está repetindo problemas que o pai havia enfrentado. Nessa hora, então, ele se vê tomado por uma obsessão em torno do pagamento de uma dívida. Uma dívida assim pequena, tola, né? Com relação a óculos que ele tinha pedido de Viena e que ele não pagou para a pessoa certa, e aquilo se transforma num verdadeiro novelo que leva ele a procurar o Freud. Então, o Lacan interpreta essa recorrência, né? Quer dizer, os problemas que foram enfrentados pelos pais, e eles se reapresentam aos filhos. E isso forma uma espécie assim de estrutura. Ali onde o pai escolhe A, é possível que o filho escolha B. Uma estrutura que não é de repetição regular, pode ser de inversão, pode ser de reciprocidade. Há várias modalidades de constelações, como já diz a palavra no sentido astronômico do termo, né? O planeta
em sua relação com outros, se ele se mexe aqui, a outro se mexe lá, e há uma espécie de função temporal que preside toda a movimentação dentro desse sistema. Psicanálise selvagem está aqui exposta. Não estou inferindo que seja o caso da constelação familiar, mas usando, né, essa forma de psicoterapia para demonstrar como ideias assim, psicanalíticas elas podem ser incorporadas numa outra chave, se afastando, portanto, da expectativa clínica que a gente tem sobre elas. Quem quiser receber mais constelações de Falando Nisso, clique aqui embaixo na aba do canal no Aqueronta Movebo.